Simão Pedro nascera na encantadora Cafarnaum, onde continuou residindo. Descendente de pescadores, nunca aspirara a outra profissão, exceto aquela que exerceram os seus antepassados. Na paisagem bucólica da sua terra, na qual o mar desempenhava um papel de suma importância, pois que era fonte de vida, de alimentação, de trabalho, de convivência com os demais, desenvolveu a sua personalidade assinalada pelas injunções da época e do local. Não se permitia as discussões em voga. A política arbitrária e insana dos romanos e da casa de Herodes, nem a religião que administrava a conduta espiritual do povo, sediada no Sinédrio. Homem simples, desacostumado aos atavios da convivência social de alto nível, na qual a dissimulação e o engodo fazem parte dos relacionamentos, era portador de temperamento altivo, fruto da independência pessoal que adquirira no pesado labor a que se entregava. Homem do mar, as suas conversações versavam sobre as marés, o clima e as tempestades, as redes e os barcos, a pesca. Era transparente e sincero, detestando os artifícios com que as criaturas se escondem a fim de cometerem os crimes e se manterem respeitáveis. Não era um discutidor, porque lograra certo respeito entre os colegas, tornando-se proprietário do barco de boas proporções que lhe oferecia os recursos hábeis para o trabalho diário. Formado o caráter, tinha as suas próprias ideias, evitando envolver-se nos debates vigorosos que faziam parte do cotidiano de todos. Era austero, embora entendesse pouco dos princípios da ética e da moral. Vez que outra, frequentava a sinagoga, mais por hábito do que por convicção. Os discursos dos escribas e fariseus, porque destituídos de sensibilidade de fé verdadeira, não encontravam ressonância na acústica dos seus sentimentos, como, aliás, acontecia com a maioria dos ouvintes. Respeitando-os, mais pelo receio de envolver-se nas suas tricas do que pelo significado espiritual que diziam carregar, vivia a rotina religiosa que se entrega à maioria dos crentes de todos os tempos. Em defesa dos seus interesses, era agressivo, linguagem conhecida e respeitada pelos desonestos e exploradores, única, aliás, que os faz recuar. Precipitado muitas vezes em concluir antes de reflexionar, acostumou-se à intemperança, reagindo quase sempre antes de agir. Cumpria os seus deveres com retidão e mantinha sua palavra, considerando-a representativa do seu caráter. Embora fosse casado, não teve filhos, mantendo no lar a sogra já envelhecida, a quem respeitava e por quem tinha afeição. Não possuía outras características que produzem o destaque do cidadão na comunidade, podendo passar despercebido na multidão. É estranhável, desse modo, que haja sido convidado por Jesus para uma atividade de envergadura adimensional e que possuísse condições para executá-la. Mas disso ele não teve consciência de imediato, só muito mais tarde, após ser trabalhado pelo fogo do sofrimento e moldado pelas mãos dedicadas do arquiteto de vidas. Jesus elegera-o com o carinho de escultor hábil e paciente. Embora ele não se recordasse, Jesus conhecia-o desde há muito e por isso o amava. O mestre mantinha grande ternura pelos seus discípulos e deles cuidava como se lhes fosse mãe dedicada em um momento ou pai rigoroso em outro, neles esculpindo os valores que os deveriam modificar a ponto de transformarem-se em pescadores de almas. O fascínio que o amigo exerceu sobre a sua personalidade desde o primeiro momento foi inigualável. Sem dar-se conta, amou-o como dificilmente amara outra pessoa e prometeu-se, mesmo sem consciência do que acontecia, ser-lhe fiel até o fim dos seus dias. Abriu-lhe o lar a fim de que se transformasse na sede física do movimento que ele desencadeava,
tornando-se apontado e conhecido na sua comunidade pelo destaque com que era tratado pelo mestre. Observava o comportamento dele com ingenuidade quase infantil, embora não o compreendesse. Ele sabia, nos arcanos da memória, quem era ele, mas estava num mundo que elege os seus heróis pela astúcia da conduta, pela agressividade, pela maneira como se impõe diante dos demais. Jesus era-lhe, em muitas ocasiões, uma incógnita.